longo deste workshop alguns conceitos sobre hipnose. Para alguns pode ser um tema conhecido, em algumas valências, em algumas áreas da saúde, a forma de como podemos integrar em saúde e o que é isto do corpo, mente e espírito, e como é que podemos ir à nossa quer fisiologia, ao nosso estado de espírito e à nossa biologia, como é que conseguimos, falamos muito disto, e foi o que me fez aprofundar alguns estudos, mas como é que nós conseguimos mudar a nossa energia, como é que nós conseguimos mudar a nossa neuroquímica do cérebro. Então, hoje mais do que nunca, temos muito conhecimento à volta desse tema e da nossa própria fisiologia. Esta foi uma das perguntas que mais impacto teve em mim há uns anos atrás, quando eu comecei este caminho de desenvolvimento pessoal, que é a pergunta de quem sou eu? Quem és tu? Foi uma pergunta que me fizeram. Então eu convido-vos desde já a fechar os olhos para começarem-se a abstrair do mundo exterior e imaginarem o eu que não sabe quem é e o eu que sabe quem é. E podem imaginar que esse eu que sabe quem é, pergunte ao eu que sabe quem não, que o eu que não sabe quem é, pergunta ao eu que sabe quem é. E o que é que vos vem? Que sensações? Que confusões? Podem inspirar profundamente 3 vezes. Pode vir sob a forma de imagem, memórias, sensações. Ok, podem abrir os olhos. Então, a hipnose é a utilização de técnicas que ajudam à nossa mudança de estado, emocional, fisiológico, e como é que ele é provocado? Através da indução de um relaxamento que nos leva a respostas que, de outra forma, não seriam possíveis no nosso dia-a-dia. Nós, no nosso dia-a-dia, estamos em estado de vigília, em estado de resolução de conflitos interiores, de criar soluções, e então a hipnose permite ligar o subconsciente sem ligar o nosso consciente. Nós ficamos mais atentos, amplifica a nossa visão da nossa consciência, faz expandir a nossa consciência. E nesse estado, de um relaxamento profundo, que todos nós conseguimos chegar, o hipnoterapeuta consegue criar sugestões positivas para o cliente, sempre, obviamente, dentro de uma ética profissional, que vai ajudar qualquer que seja a situação que o cliente nos traga, quer em questões de ansiedade, vamos ver autoimunes, oncologia, situações que aconteceram no passado e que ajudam a fortalecer na infância, por exemplo, padrões e crenças que nós temos e que possam ser limitadores, ajuda a desconstruir e a desbloquear situações, e o próprio cliente é que chega à sua autorregulação interna, através da sua própria consciência, através do seu próprio poder pessoal, da sua mente e da resolução de alguns conflitos internos. Então, pode promover então este autoconhecimento, não é? Eu não sou aquilo que me aconteceu, eu sou aquilo que eu faço daquilo que me aconteceu. E isto é muito bonito de falar, mas nós somos governados muito pelo nosso inconsciente, pelo aquilo que nós guardamos e que nós não vemos, não é? Porque são camadas que estão inferiores à nossa mente e que é como se fosse um computador, estão lá guardadas, só são acionadas com gatilhos, está bem?
Por isso é que nós reagimos, se nós não estivermos bem emocionalmente, reagimos a uma situação de frustração, se temos lá a frustração guardada, ok? E então ajuda-nos a equilibrar e a harmonizar emoções. E então, claramente, as emoções, como várias medicinas falam, medicinas energéticas e até a própria medicina convencional começa a falar, são a base de muitas das nossas doenças psicossomáticas. Então, amplia também esta intuição, amplia o nosso sentido de propósito, a nossa alma, a nossa ligação ao mundo, a nossa ligação de pertença, de estar aqui agora, de comunidade, que também é importante para o nosso estado emocional. Nós não somos só um eu, que tiramos um curso, que nos especializamos numa área e que ficamos prós numa área e isso traz-nos felicidade. Não, não vai trazer felicidade. Foi aí que foi a minha queda, as minhas noites escuras da alma, porque eu não sabia quem era. E aquilo foi um peso para mim. Porque eu não me conhecia, eu não tinha este estado amplificado. Então, quando me fizeram aquela pergunta de quem eu sou, foi assim um baque e eu não consegui responder. E todo um caminho de 14 anos foi nessa autodescoberta, que às vezes é difícil de colocar por palavras. Então, o que eu sou não é a minha idade, não é o meu curso, é muito maior. É muito maior do que aquilo que eu vejo conscientemente, ok? Então, ajuda a reprogramar padrões e a complementar outros métodos terapêuticos. Ela usa muito metáforas, por exemplo, as histórias infantis, eu trabalho também com crianças em desenvolvimento pessoal no primeiro ciclo, e trabalha muito com metáforas. Nós aprendemos muito com metáforas, com histórias, com autobiografias. Por isso é que eu, por exemplo, adoro ver histórias de autobiografias, porque dão-me sempre um impulso. Por mais que a história seja desafiante, há sempre caminhos neurais que se formam na minha cabeça quando eu ouço a história do outro. Quando eu me crio, quando eu conecto, quando eu empatizo com a história do outro. Seja um conhecido, seja a partir de uma autobiografia, seja alguém que me fala algo, seja o meu cliente em consultório. Então, a Milton Erickson, ele foi o pai da hipnose moderna. Porquê? Ele simplesmente não lia um script, ele fazia uma anamnese, como nós aprendemos em várias medicinas, da qual eu também trabalho, na nutrição funcional, na medicina chinesa, na medicina funcional. E então a anamnese é exaustiva, está-se atenta à faces do cliente, às emoções do cliente, de como é que foi o parto daquela pessoa que está à nossa frente. Podemos ir até à história familiar da pessoa. Então há uma ligação. E o mais importante aqui, para criar, isto não me ensinaram na faculdade, para criar solução, para criar caminho de saúde, para criar abertura, para criar empoderamento em saúde, não é criar uma capa e uma barreira entre mim e o cliente. É como acontece em psicologia, há uma transferência e uma conexão, há uma ligação. Mesmo durante a hipnose, é importante ver como é que está a face da pessoa, ou mesmo em consulta, não é? Ela relaxa, não relaxa, está a lidar com alguma situação desafiante. Então, muitas vezes, o gatilho da desconstrução do bloqueio que está ali, que está a impactar a saúde, que está a impactar stress crónico, está nesta ligação, de usar a linguagem certa, de usar a linguagem que o cliente usou na anamnese. É a chave. Conexão é a chave. E não me ensinaram isto na faculdade. Milton Erickson, também é uma boa história. Ele contraiu poliomielite aos 17 anos e então ele ficou paralisado numa cama e ouviu o médico, na altura, quando os médicos iam a casa, dizer à sua mãe que ele não ia durar até ao dia seguinte.
E ele, na sua cabeça, ele manteve-se em estado de vigília a noite inteira, porque ele agarrou-se à vida. E então ele era de uma família de agricultores, ele no outro dia acordou com os raios de sol. Acordou não adormeceu. E esteve em cadeira de rodas durante anos, e isto permitiu que ele desenvolvesse skills de empatia, observação. Daí ele fazer a diferença na hipnose, na parte da intuição, do rapport, da individualização e ser o pai da hipnose moderna. Ele fez faculdade de psiquiatria, de psicologia e especializou-se então em hipnoterapia. Como veem, há sempre caminhos neurais que se criam independentemente da história. A hipnose, há alguns mitos. A hipnose está em tudo. Está no marketing, está na comunicação, está nas nossas crenças, reforça as nossas crenças. Só que nós podemos usá-la no sentido positivo ou negativo, não é? Nós podemos controlar a nossa mente no sentido fisiológico e de melhorar as nossas emoções, de melhorar a nossa saúde. Se nós, em isto as várias medicinas já falam, se melhorarmos a nossa alimentação, mas não melhorarmos o nosso mindset, não melhorarmos as nossas emoções, tivermos bloqueios emocionais, não vai funcionar. E isto exponencia tudo quando são casos de stress crónico, autoimunes e oncologia, onde temos muita coisa para lidar, onde o saco é muito grande e pode ser pesado. Então ajuda a libertar bagagem. Então, a hipnose, existe hipnose sem permissão? Não, o cliente tem que ter permissão, esta quando é terapêutica, não é? Não aquela que nos chega pelo olhar. Durante a hipnose perde-se lucidez? Não, pode-se adormecer e o nosso inconsciente fica a trabalhar. No entanto, mantém-se o estado do consciente, liga-se ao consciente e inconsciente. Todas as pessoas são hipnotizáveis, há uma franja da população que não é hipnotizável, que são pessoas surdas e pessoas que tomam antidepressivos. A pessoa pode não voltar do transe induzido, isso não acontece, está bem? A hipnose é causada pelo poder do hipnoterapeuta? Não, é causada pela indução do relaxamento e a autorrelação fisiológica que acontece no nosso cérebro e na nossa bioquímica. Uma pessoa hipnotizada revela os seus segredos, a pessoa acede a memórias, mas se não quiser partilhar naquele dia, se não quiser expor-se, vulnerabilizar-se, e muitas vezes nem consegue, porque amplifica-se o seu mapa-mundo e pode não falar dos seus segredos. Pronto. Aqui é só a diferença do estado de vigília. Espero que vocês entrem num estado alterado de consciência daqui a pouco. O estado de vigília é caracterizado por ondas betas no cérebro e o estado alterado de consciência é o estádio intermédio entre a vigília e o sono. Como eu já disse, amplifica-se durante a hipnose, fica-se acordado, expande-se o nosso universo interior, desligando percepções, crenças externas e passamos a ter uma atividade interna sem perder o estado de consciência e expandindo-o. Aqui a mente, só a focar, o cérebro é o nosso instrumento da nossa mente e não é o único produto de atividade química orgânica. Então existem redes neurais autónomas, não é? Existem cerca de 800 bilhões de neurónios que vão impactar a nossa saúde mental. O coração, por isso é que há pessoas, e todos nós sentimos, não é? O coração, porque tem 40 mil milhões de neurónios e sentimos muito com o intestino. E muitas doenças já está comprovado que são afetadas pela parte do stress, não é? Porque o intestino tem 500 milhões de neurónios. Então esta parte é muito interessante para amplificarmos também a nossa consciência e o nosso conhecimento, que nós não damos tanta atenção a esta parte. Falamos sobre ela, falamos sobre microbioma, e é preciso falar sobre isto e integrar, complementar terapêuticas. O consciente e inconsciente já falamos. Através da neurologia e fisiologia da hipnose,
nós distinguimos 4 ondas cerebrais, muito estudadas em neurociências, beta, alfa, teta e delta. A beta é o estado de alerta, é o que eu estou agora, mas vamos já entrar em alfa. E então, à medida que avançamos de beta, alfa, teta e delta, os ciclos diminuem e expande-se caminho para aprofundar o nosso inconsciente e também para dormir. Aqui é o estado delta e a hipnose também varia de transe médio daqui para aqui a profundo, está bem? Aqui, rapidamente, existem vários fenómenos da hipnose, o transe, como eu já falei, provocados pela alteração das ondas cerebrais, a catalepsia, a sensação de ficar imobilizado, pesado, sem se conseguir mexer, dissociação, a capacidade de desconectar o consciente e inconsciente, mas ficando com consciência dos dois, analgesia, muito importante para doenças que causam dor, quer dor física, quer dor emocional, que acontece um formigueiro, uma parestesia, anestesia, a sensação de esquecer uma parte do corpo, acontece. Progressão na idade ou distorção no tempo, a progressão na idade acontece muito para pessoas ansiosas. Nós vamos ter uma apresentação, por exemplo, imaginar fazer uma hipnose que estamos lá, que vai correr tudo bem, ajuda a controlar para pessoas ansiosas e ajuda a captar memórias, pensamentos, imagens e recordações, como já falámos também. Acontece uma distorção do tempo, que se calhar também vos acontece, quando vocês estão a fazer uma coisa que gostam muito, vocês esquecem-se. Isto acontece-me em consulta, quando eu estou ao cliente, esqueço a noção do tempo. Amnésia parcial ou total, a pessoa, o inconsciente está lá a trabalhar com aquilo que é os inputs que são dados pelo hipnoterapeuta, a pessoa pode se lembrar ou pode não se lembrar. Daí é importante dar espaço ao cliente. Hiperamnésia, lembrar-se de algo que estava esquecido. Atividade idiomotora, muito importante quando existem regressões no tempo para tratar algum bloqueio emocional. Estar muito atento ao cliente porque existem espasmos. Então, quando estamos a falar de idade e eventos que aconteceram para trás no tempo, se a pessoa tem espasmos oculares, se mexe o dedo, é porque aconteceu alguma coisa naquela idade. E é muito interessante. Aqui já as fases de hipnose, a introdução, a empatia, já falámos sobre isso. A indução, o aprofundamento, o processo terapêutico através de sessões pós-hipnóticas, terapia, visualização, metáforas, histórias e despertar o acolhimento, acolher a pessoa, se ela se sente bem, se está tudo bem, se reavificou alguma memória. Pronto, aqui rapidamente isto foi com base também em estudos. Separando já, entrando no tema, autoimunes e oncologia, pode ser uma terapia complementar à nutrição, à suplementação, à parte médica, à psicologia, à acupuntura, à melhoria do microbioma e do estado anti-inflamatório, apoia mudanças no estilo de vida, no caso de vícios, tabagismo, hábitos, alimentação, tem um impacto positivo na qualidade de vida, no sono, da ansiedade, muito usado também em depressão, na parte das emoções, melhora a ansiedade, apoia e modula o sistema imunitário, já vamos ver como. E depois a diferença das duas, ajuda a lidar com a doença, na remissão, na regulação de saúde, se ela altera a parte emocional, a neuroquímica vai ajudar na regulação, na saúde e apoiar processos terapêuticos. Os estudos, já vamos ver, indicam ajuda a gerir a dor oncológica provocada pelo tumor e pelos tratamentos, ajuda a lidar com náuseas, vômitos, desconfortos causados pela quimioterapia, ajuda a lidar com a doença, com os tratamentos, que muitas vezes são a maioria agressivos, com a sobrevivência ou medo recidiva do cancro e, em caso de cuidados paliativos, também pode ser usada. Há várias entidades aqui mais ligadas ao cancro, que eu não vou mencionar, que falam na hipnose, quer nas autoimunes, quer na oncologia. Aqui é um artigo interessante que fala em várias desordens. Uma, quando o corpo, a fisiologia altera a mente. A segunda, quando é exacerbado pelo stress e o corpo
a fisiologia do corpo altera a mente e a mente altera o corpo e as outras situações. Em relação à segunda, fala especificamente, olha, aqui desformatou, fala especificamente da psiconeuroimunologia, de como as emoções provocam alterações hormonais e provocam alterações de norepinefrina, catecolaminas, que vão alterar o sistema endócrino e alterar as nossas emoções, está bem? Não é nada de novo, está escrito. E isto também é uma resposta da medicina, quando tem os tratamentos todos espetaculares, mas não consegue depois controlar a base emocional. Não há um medicamento que controle a base emocional e que exacerbe doenças autoimunes e o lidar com o próprio cancro e com as emoções ligadas a ele. Aqui, no mesmo artigo, nas várias condições sintomatológicas, orgânicas, psicossomáticas, fala de técnicas para usar como hipnose, meditação, para redução de stress. A ideia é fisiologia, alteração de stress, alteração de emoções, é assim que impacta. É a fisiologia. Como é que impacta? A vossa curiosidade está aqui, de terem vindo a esta palestra, está bem? É psiconeuroimunologia. Aqui, neste artigo, fala que, contra a minha expectativa, que a acupuntura, cannabis deviam ser mais estudados para trazer mais evidências, mas sugerem a hipnose, a musicoterapia e para controle de náuseas e vômitos. Aqui é o mesmo artigo, já falámos de como é que acontece um relaxamento muscular profundo, a recorrer a imagens, sugestões, aprofundamento, e fala no mesmo artigo em sugerir especificamente, lá está o rapport, ir àquilo que a pessoa precisa, da imunidade, a falar na imunidade, na náusea, na dor, no caso de doenças oncológicas. Aqui fala, no caso da oncologia, para a importância de, no pós-tratamento, a pessoa ficar com recursos, ficar com uma hipnose gravada para fazer auto-hipnose. Ou gravar ter um texto feito pelo hipnoterapeuta, gravar com a sua própria voz e ouvir enquanto está a fazer tratamentos de químio, à noite, para adormecer, por causa da insónia, quando tem dor, quando está a lidar com situações emocionais. Então é levar o tratamento para casa e não só para dentro do consultório, empoderar o próprio cliente. Está bem? Pronto, aqui então ajuda na oncologia da fadiga, dor oncológica, trabalhar as emoções, a ansiedade. Em jeito de síntese, a hipnose nos tratamentos de autoimunes ajuda, tem caráter preventivo na adoção de estilos de vida saudável, no stress e na qualidade de vida, nos sintomas biopsicossomáticos, assim muito resumidamente, e na oncologia, também no estilo de vida, nas cirurgias, nas radioterapias e nos efeitos adversos dos tratamentos e também na parte emocional de lidar com a doença. Aqui não poderia deixar de falar da medicina chinesa, vou falar rapidamente, já não temos muito tempo, que também trabalha esta parte neural e uma resposta à dor, porque promove também uma resposta biológica na medula óssea, no sistema nervoso central, aqui numa linguagem mais de medicina convencional, provoca uma inflamação local, vasodilatação, otimização de substâncias opioides e emissão também de neurotransmissores. E então, para ligar aqui uns pontos de muitas coisas aqui a alavancar, a saúde, a dor, aquilo que nos traz aqui nas doenças autoimunes e oncológicas. Aqui ajuda a equilibrar também, não tem um efeito antineoplásico indireto, mas ajuda a reforçar o nosso sistema imunitário. É recomendada por várias entidades
e ajuda muito, começa a ser uma especialização, porque a parte da oncologia é muito vasta, os tratamentos são muito citotóxicos e cada tratamento, dependendo da área que afeta o tumor, tem um efeito secundário. Então, esta medicina atua nesses efeitos secundários e também na regulação neural, hormonal e energética, efeito analgésico, anti-inflamatório. Então, esta apresentação, apesar de eu trabalhar em várias áreas, ajudou-me aqui a trabalhar também o meu inconsciente de como é que, olha, colocaram-me este desafio, como é que eu atuo, onde é que vai ligar os pontos, onde é que vai atuar, onde é que as agulhas vão atuar, onde é que a parte emocional vai atuar, onde é que tudo se vai potenciar e onde é que vai haver um efeito imunomodulador. Aqui vai ser falado muito no Congresso, isto é para doenças autoimunes, mas já sabemos que são multifatoriais quando acontecem, não é? E então também aqui a ligação das autoimunes e da oncologia. Autoimunes têm os mesmos fatores que a oncologia, se nós vermos nutrientes deficientes, sensibilidades alimentares, fadiga adrenal, o stress, as toxinas, disruptores endócrinos, dominância estrogénica, infecções crónicas, está bem? A parte do intestino. E então, apesar disto ser de autoimune, nas autoimunes este sistema está sempre exacerbado, há uma hiperfunção, e nas oncologias há uma hipofunção. E então a hipnose ajuda a equilibrar, ok? Ajuda a harmonizar. Em jeito de resumo, temos os vários fatores de risco que afetam o sistema imunitário, ligados aos estilos de vida e hábitos alimentares. Isto foi a minha perspectiva, assim, de uma maneira geral e em jeito de resumo. A hipnose atua nos vícios, a medicina chinesa também atua nos vícios, muito com a auriculoterapia. A nutrição no tabagismo não tanto, não é? O álcool pode ter um papel importante na reeducação de hábitos alimentares. No intestino, de forma indireta, na modulação do sistema nervoso. Na medicina chinesa, na imunomodulação, com a fitoterapia também pode ajudar. Na nutrição, desintoxicação, desparasitização, na reposição do microbioma e trabalhar o microbioma. Na imunidade, indireto ou direto, não é? Após esta palestra, de trabalhar o sistema também imune, também acaba por ser imunomodulador. Através do stress, a medicina chinesa também provoca imunomodulação pela acupuntura, a nutrição funcional e a suplementação. Sabemos hoje que certos nutrientes afetam o nosso sistema nervoso. As emoções, quer nas autoimunes também, quer no cancro, ajuda a ressignificar, a ampliar, a cuidar, a abarcar, e então ajuda ao nosso autoconhecimento e à nossa regulação nervosa. Na acupuntura, já falámos, e na nutrição, temos aqui também a nutrição funcional, também pode apoiar em alguma suplementação, porque quando há inflamação do intestino também vai afetar as nossas hormonas, não é? E alguma suplementação podem ser aqui, dar um boost no nosso sistema emocional. O ciclo circadiano do sono, também com o papel de baixar o sistema imunitário. A auto-hipnose pode ajudar neste sentido, aquela que é levada para casa. Na medicina chinesa, fantástica também, nessa modulação. E a nutrição funcional também ajuda aqui com alguma suplementação, libertar a alimentação inflamatória. Aqui é o caso de uma menina, a Flor, que no final de uma aula me disse que estava muito preocupada, foi na altura da pandemia, que tinha doença celíaca, mas o problema que ela sentia não era o dela, era tudo o que estava a acontecer no mundo. Era a irmã que também foi diagnosticada 2 anos antes com doença celíaca,
que já tinha algumas complicações de outros órgãos afetados e estava a exponenciar o seu problema e a causar stress naquela criança. E eu disse-lhe, usei a hipnose conversacional, que nós todos podemos usar isto em consultório, nas várias áreas. Flor, a natureza é imperfeita. Quando o galho se parte, ele volta a crescer. Se tu reparares, as estações, estou-me a recordar, as estações variam ao longo do ano. Assim também é o nosso corpo. O nosso intestino está sempre a alterar-se. É como as estações. E tu agora sabes cuidar da tua árvore. Tu agora sabes aquilo que lhe faz mal. E agora podes regenerar-te. Agora podes cuidar-te. Anos mais tarde, no 4º ano, isto foi no 2º ano, ela tinha acabado, estavam a fazer um trabalho sobre emoções. Ela, como era uma criança muito inteligente, já tinha acabado, estava à espera de apresentar e eu estava estressada com alguma coisa, não me recordo o quê. E ela diz-me, Sara, não tens que ser perfeita. Então isto é uma lição de como a hipnose atua no nosso inconsciente. E nós na hora, muitas vezes não vemos, não sabemos aquilo que impacta o nosso futuro, naquilo que nos bloqueia e também aquilo que eu noto muito é nas nossas forças, em construir novos caminhos de soluções. E isso é muito interessante em saúde, porque ninguém nos fala nisso. Nós, na nossa geração, os miúdos agora falam de emoções. Estão a trabalhar em saúde, estão a regular o sistema nervoso central, estão a imunomodular emoções. No nosso tempo, nós não olhamos para as emoções. E agora queria vos só convidar rapidamente. Não tenho tempo. Gostaria de fazer uma hipnose, mas não vai dar. Obrigada.